Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 29 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou com vocês aqui falar de diversos ativos nessa análise de fechamento do pregão, desde o Ibovespa, futuros, índice, dólar, ações como PTR4, Vale 3, operações que a gente encerrou, operações que nós abrimos em termos de swing trade e uma série de ações que vocês solicitaram para análise na análise de fechamento anterior. Lembrando que a gente vai dar prioridade para quem é da comunidade, quem é membro já do canal. Aqui embaixo desse vídeo você tem um botão ali, seja membro, que tem 3 categorias, 3 níveis. Então você escolhe esse nível aí que você quer fazer parte e também acessar, ter alguns benefícios dentro de conteúdo e também ser sendo prioridade quando você tiver comentários, quando você tiver pedido de análise. Então aqui você pode fazer parte disso também. Eu vou rodar aqui a vinheta. Nesse momento, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Ou seja, no conteúdo, tem muito conteúdo gratuito aqui dentro do canal, totalmente aí gratuito para vocês, fora o conteúdo novo aí que a gente está retomando, como Radar da Semana, o que esperar para a nossa bolsa para o próximo mês, vai ter já nesse final de semana. Radar da Semana vai voltar a ser produzido nesse final de semana. Oportunidades de ações para nesse final de semana, já para a próxima semana. Então, muito conteúdo novo, justamente nesse Seja Membro. Dá uma olhada aí com carinho. Eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar um like, um joinha, agradeço demais. Então vamos lá então começar pelo nosso querido Ibovespa, que fechou o mês aqui com alta de 0,71%. Conseguiu ainda fechar o mês positivo, bastante volatilidade no Ibovespa, abrindo aqui um movimento de baixa no gráfico mensal. Eu vou falar com mais detalhes do Ibovespa na análise do que esperar para o próximo mês, falando do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Tá? Na análise de fechamento aqui eu vou focar um pouco mais. A gente está dentro desse movimento do gráfico mensal, que cria ainda uma expectativa que a gente pode ter algo mais para baixo ou mesmo ficar de forma lateral aqui no gráfico mensal, seja por próximo mês. Semanal fechou com um candle ali de reversão chamado ali de martelo, mas após bater nesse suporte, está entre as médias. Ainda vejo como menos provável o Ibovespa rasgar forte aqui para cima. Menos provável, não que é impossível, mas ficaria bem estranho aqui o gráfico. E se fizesse isso, sendo bem sincero, se fizesse isso é como a gente estivesse tendo um processo de subida muito fraco e aí podendo trazer algo mais forte para baixo. Seria interessante o Ibovespa vem para cá algumas semanas aqui no mês de outubro e na sequência tem um processo de recuperação, ou seja, mais umas 2 semanas aqui, 2 a 3 semanas aqui, e tem um processo aí de recuperação já no meados de outubro para frente. O último trimestre na bolsa costuma ser o melhor trimestre do ano. Costuma, não significa dizer que vai ser nesse ano, mas costuma, historicamente tem esse dado. Eu vou trazer esse dado justamente no que esperar para a nossa bolsa já no mês de outubro. Indo aqui falando do diário, ó, o dia fechou com alta de 0,72. Foi o pregão de hoje basicamente que proporcionou o quanto a bolsa fechou em alta aí no mês. Estava no pregão de ontem basicamente no 0 a 0 o Ibovespa após o fechamento de ontem, e hoje conseguiu fechar com alta de 0,72%, dentro de um movimento de subida, mas dentro de uma janela de baixa. Ou seja, como a tendência, pegando aqui a tendência, ela é formada por movimentos, pegando aqui os movimentos mais amplos, topos e fundos, é que a gente tem um cenário mais descendente. Então, dentro de uma tendência de baixa, você tem movimentos de alta. São coisas distintas. Aqui está passando por um movimento de alta. Onde é que esse movimento pode buscar? Ele conseguiu fechar acima da média, que é algo positivo, voltando para cima dos fundos anteriores, enfraquecendo um pouco mais esse movimento de baixo, ou diminuindo a expectativa de ter algo tão relevante para baixo, o que é algo bom. Agora é bom ficar atento de que a gente pode ter aqui uma freada nesse movimento de subida nas regiões aqui, principalmente retração de 61,8%,
até esse patamar aqui, ó. Já está numa região importante de resistência, tá? Aqui essa região já é uma região importante de resistência, mas principalmente dos 290 até o patamar de 845, na região dos 117 mil pontos, na casa dos 117, 290 até os 117, 845, fica mais ali para ter uma chance de bater e voltar a cair. É lógico que se o Ibovespa ganhar força e voltar para cima dessa região, principalmente superando essa máxima aqui, isso fica com aquele contexto muito mais de indefinição para o índice no curto prazo. Mas nesse momento a gente está dentro de uma janela de baixa, passando por um movimento de alta, que ainda nessa janela de baixa a gente pode ter aqui mais uns 8 pregões, por exemplo, dentro dessa janela de baixa, dentro desse viés de baixa para o índice, dessa estrutura mais de baixo para o índice. Vamos aqui então olhar agora para os demais ativos, começando pelo mini índice. No gráfico diário, mini índice dentro também de um movimento de subida, que pode ter algo mais para cima, inclusive aqui, ó, deixei traçado aqui na live de hoje, duas projeções do intraday que podem ser alcançadas aqui, uma projeção de reversão da tendência de baixa do gráfico de 30 minutos e uma retração de 61,8% do gráfico diário. Então tem uma projeção e uma retração. Então essa faixa de preço aqui, de 0,45 a 260, é uma região de resistência já por pregão de segunda-feira. Abriu subindo, batendo nessa região, gerou sinal de baixa aqui no intraday, e isso aumenta a chance de trabalhar mais na ponta vendedora. Mas olhando para o intraday, aqui, gráfico 60 minutos, abriu aqui um fundo ascendente. Está dentro do fundo ascendente. Já está maduro para cair ainda? Não gerou nenhum sinal de baixa, então enquanto abriu subindo, enquanto estiver dentro desses movimentos de subida, fica muito mais para se buscar operações de compra de day trade. Invadiu aquela região ali de resistência, bateu aqui, gerou sinal de baixa, foco maior em buscar a operação de venda. Tá? Então, enquanto estiver dentro desse movimento de subida no dia 60, olhando para operações ali no gráfico de 10, de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra, lembrando, 8h45. Na segunda-feira estaremos aqui devidamente juntos, colados aqui no canal, na nossa sala ao vivo. O dólar fechou o pregão de hoje com... Não fechou ainda, né? O dólar e o mini índice está cotando ainda, mas o dólar está aqui recuperando da queda. Hoje é dia de vencimento, então temos aí agora o WDOX 23 para ser negociado aqui. Quando você tira o ajuste, né? Quando você tira o ajuste, você vê o dólar caindo em cima daquela região que era antiga resistência. Mas botando aqui o ajuste, nesse momento eu gosto de usar o gráfico sem ajuste, principalmente olhando para resistências e suportes mais longos. Eu costumo usar sem um ajuste. Mas aqui a gente teve pregão de hoje, por enquanto, em queda de 0,2%, batida em cima de zona de suporte, topos anteriores, recuperação, e com isso ainda ou seja, mesmo que a gente esteja dentro do movimento de baixa, ainda fica uma expectativa de algo maior para cima. Se gerar um fechamento ali para baixo da média, nova mínima, aí começa a realmente enfraquecer essa expectativa de alta, mas no curto prazo, olhando para o gráfico semanal ali do dólar, o viés é mais positivo aqui, o cenário é mais positivo para a moeda americana frente ao real, falando de curto a médio prazo. E lembrando que para o gráfico intraday, gráfico 60 minutos, estamos dentro do movimento de alta, bateu na região aqui, ó, essa região aqui, ó, essa região é uma região muito importante. Se eu pego aqui, ó, esse último movimento aqui de alta do gráfico de 60 minutos, a retração dele ali, ó, 60,8%, ficou patinando nessa região, não mudou a tendência do gráfico de 30 minutos, que aqui eu já tinha deixado marcado, e está vindo com um processo de recuperação. Enquanto não gerar sinal de baixa, abriu subindo, fica focando mais em compra. Agora, ó, bateu aqui na resistência, gerou sinal para baixo, um topo, voltando para baixo da média, no G60, foca mais em venda. Mas, enquanto isso não acontecer, abriu subindo, dá para olhar principalmente para fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar operações aí de compra no dólar. E lembrando, 8h45 estaremos juntos. DI, contrato aqui futuro do DI, a série histórica do DI, a gente teve aqui, ó, pivôzão de alta, beleza, tendência de alta, conseguiu aqui, deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, isso, conseguiu aqui passar para cima de zona de resistência, então se ocorrer aqui também fundo ascendente, seja gráfico com ajuste ou sem ajuste, ocorreu aqui fundo ascendente no decorrer da próxima semana, fica mais para compra, ou seja, o cenário deu uma mudada de curto prazo, criou-se uma expectativa maior de subida. Muda essa expectativa se a gente voltar a ver o DI
abaixo dessa região aqui, ó, ou seja, abaixo dos 10,29. Enquanto estiver acima, mantenha aí o viés abaixo da mínima desse grande candle de alta, seja com gráfico com ajuste ou sem ajuste aí no DI, né? Portanto, no gráfico aqui sem o ajuste, a gente tem essa formação aqui, então a gente teve esse rompimento, veio aqui, gerou sinal de alta mais para compra, está dentro do movimento de correção, que por enquanto está mais fraco do que foi a subida. Veio para baixo desse grande candle de alta, já começa a dar indícios de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo nesse momento para os juros futuros. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, deixa eu só botar aqui e voltar com ajuste, o PTR4 no dia de hoje, alta de 0,55, terminando a semana ali com alta de 1,79% e o mês com alta de 8,45%. O Ibov fechou com alta ali 0,72, ou seja, a Petro colaborando aqui com essa alta aí do Ibovespa, com a parte dessa alta aí do Ibovespa, sabendo que a Petro tem mais aí de 10% de representatividade em cima do índice Ibovespa, significa dizer que aqui, desses 8,45%, 10% desse valor, ou seja, 0,8% foi para o Ibovespa, e o Ibovespa subiu 0,72%, então a Petro colaborou bastante para o Ibov não fechar o mês aí em queda. E no gráfico diário, mantém sua tendência de alta, mantém aqui a sua tendência de alta. Para reverter a tendência completamente, ela tem que perder esse fundo. Se ocorrer o rompimento aqui, principalmente fechamento acima dessa máxima, o principal nível de avaliação para a mudança da tendência no gráfico diário vai ser aqui para o mês de outubro. Quem tiver comprado, muito próximo da resistência, já tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima do candle desta sexta-feira. Seguindo aqui para falar da Vale 3, a ação vem no processo de recuperação dessa queda, aqui um pouco mais picotada, cheio de gap, vindo para fechar o gap aqui como resistência na faixa dos R$ 68,00. Então o ativo está dentro de um cenário de indefinição da tendência, inclusive lá pelo gráfico semanal, ó, entre as médias, significa dizer que aí demonstra que pelo gráfico diário a gente pode ter esse processo de indefinição. Então não seria um dos ativos que mais me interessaria para fazer entrada nesse momento em termos de swing trade. Quem tiver posicionado e quiser trabalhar com stop mais bem protegido, tiver comprado, coloca o stop abaixo dos R$ 65,31 e R$ 65,29. Em termos de objetivo, dá para olhar um pouco mais, principalmente para esse gap aqui, ó. Quem tiver posicionado. Tem, lógico, avaliar aqui os R$ 68,00, mas principalmente olhando a região ali dos 69,04 até os 69,31, zona de resistência para esse ativo. Tá? Então, para Vale ganhar realmente mais força, ele deveria trabalhar acima da região de 70 pila e depois sinalizações de alta acima desse patamar. Significa dizer que ela está dentro, mudou o cenário dela. Um cenário de indefinição, agora a gente tem um cenário mais positivo aí de subida para o papel, que não é o caso ainda, indefinição por enquanto para Vale 3 em termos de curto prazo. E olhando para o gráfico mensal, ó, 4 meses, 1, 2, 3, 4 meses caindo e 4 meses aqui, ó, praticamente dentro de um grande candle de baixa. Então aqui demonstra ainda um pouco mais de fraqueza para subir, abaixo ainda da média. Então, por enquanto não demonstrar, tiver algo que representativo, como eu estou falando, sinalizações de alta acima dos R$70, tá difícil de visualizar uma perspectiva tão favorável já de cara para Vale 3 nesse momento, tá? Do que a gente tem aqui no gráfico. E lembrando, se você quiser uma análise mais completa de Vale 3, o Kaique produziu uma análise especial que está aqui no canal, disponível para vocês assistirem. Vamos lá. Se eu não me engano, está disponível agora para. Estava disponível durante 24 horas e está disponível para membro, tá? Vamos lá, TOTS 3, operação de venda encerrada no TOTS 3, uma operação que eu abri aqui nessa perda de mínima, ela foi encerrada no pregão de hoje. Essa operação da TOTS 3, ela proporcionou aqui uma perda de 1,88%, não 1,88%, não, 3,12% na operação, representando uma perda de 0,5% do capital total, essa operação da TOTS 3. E teve outro também, a São Martinho, SMTO3, que também reverteu aqui, veio para cima e acionou nossa saída aqui com menos 3,07%, 0,5% de perda do capital total. O primeiro valor, 3,07%, se você botou R$10.000 na operação, você perdeu 3,07%. E se o seu capital era ali de R$100.000, você colocou então 16 mil e perdeu 3,07% desses 16 mil. Só que em relação aos R$100.000, você perdeu 0,5%, que seria na faixa ali dos 500 pila.
beleza? Então, se for dentro da gestão de risco que a gente utiliza aqui, já são muitos e muitos anos, mas em termos de recomendações, são recomendações desde 2010. Aqui eu tenho um controle aqui das operações, são 4.704 operações recomendadas desde 2010. Tem toda a evolução aqui forte do capital total, seguindo as swing trade. Lógico que passa por momentos bons e momentos ruins, tá? Não vai ter só meses fechando no positivo. GGBR4, recomendação de venda aí que o Kaique fez aqui no pregão de hoje, dados em relação ao ponto de entrada, stop, objetivo, quantos por cento do seu capital alocado nessa operação está dentro do aplicativo DV Invest. Você recebe a notificação toda vez que a gente faz uma recomendação. E por falar em recomendação, eu recomendei compra em SUSB3. Ela gerou esse fundo aqui, eu recomendei mais no fechamento do pregão, foi um pouco abaixo do preço aqui da entrada, fechou em 54,28, com a leve alta 0,84, é um papel que está dentro aqui de uma tendência de alta, ela fez uma correção batendo ali em um nível de suporte desse movimento de subida, tentar pegar algo aí para cima. Só para ressaltar que o cenário da GGBR4 que motivou ali a venda por parte do Kaique é um cenário de tendência de baixa, ativo dentro de topos e fundos descendentes, tentando pegar aqui um movimento para baixo no papel. MRV3, recomendação de compra ontem do Kaique, que está andando bem, fechando aí a alta 3,79%. O objetivo um pouquinho aí mais para cima em MRV3, quase foi lá, né? Está próximo aí do objetivo, podendo até estender um pouco mais, mas se o Kaique fizer qualquer mudança nessa operação, em termos de objetivo ou stop, acompanhe no aplicativo, você vai receber a notificação no seu celular desta operação. Depois de MRV3, vamos pegar os ativos aqui que vocês solicitaram. O primeiro, Itube 4, foi uma solicitação, inclusive, lá dentro da comunidade, daqui do canal. Tem lá uma aba comunidade, então eu abri uma enquete para quem está como um membro, para selecionar qual banco, qual desses bancos você quer que a gente analise no fechamento. Legal. Então, aqui Itube 4 foi que venceu a enquete, então estou comentando aqui Itube 4, que está dentro de uma tendência indefinida. Ó, dá para até pegar aqui, ó, das máximas aqui anteriores, ó, vai aqui e aqui está travado, como se fosse um grande triângulo de baixa. Mas a última informação que tem aqui é que ela tentou cair fraquinho que eu digo é muitos candles tentando chegar aqui nesse fundo, que faz sentido até arriscar mais aqui nesse nível de suporte, ou seja, sendo mais agressivo. Gerou uma compra aqui forte em cima do suporte, candle de correção, apesar da queda de 0,15, está mais para ser uma correção dessa subida, podendo o próximo candle ser um candle positivo, podendo no sentido de é mais provável, tecnicamente falando, só separando esses dois candles, seria mais provável a gente ter algo para cima. Pega até um gráfico de 60 minutos, ó, tá vendo aqui, ó? Mais provável ter a continuidade desse movimento de subida, um fundo ascendente. Pode fazer isso aqui? Pode. Pode reverter a probabilidade? Pode. Mas é o que eu estou falando. Tecnicamente falando, indo para o terceiro candle do movimento, é mais provável ter algo para cima. Zona de resistência aqui e outro nível de resistência por aqui. Ou seja, primeira região de resistência por volta dos 27,62 e 27,84. Segundo nível ali, mais para o 27,96 até os 28,34. Então, dois topos importantes aqui para serem superados. Olha o semanal como é que está de YouTube, ó. Que beleza, como diz o Milton Leite. Enfim, para compra de swing trade, o ideal, ou se você for buscar uma compra aí pelo G60, tentando pegar algo para cima bem curto, mas para swing trade, o ideal seria sinalizações de alta já para cima da região aí dos R$ 27,90, R$ 28,00, pelo menos aí para cima dos R$ 27,50 seria algo melhor para compra em Tube 4, tá? Uma tendência indefinida de curto prazo. Assim como está aqui Banco do Brasil, que também deu uma pancada para cima, BBS3, mas olha o semanal também, ó, bem lateral, são várias semanas andando aqui de lado. Olha a média do gráfico semanal, semana de alta 1,05. Enfim, de maneira geral, aqui no diário, olha só a indefinição, seria mais para, se parar aqui tentando subir de maneira, perdeu força na subida, ficar aqui mais uns 3 candles tentando subir, perdeu a mínima do candle, daí para arriscar a venda aqui para tentar pegar movimento aqui para baixo. Passou aqui dessa região, passou a gerar sinalização de alta acima da região dos 47,70, ok, daria para buscar um pouco mais de compra de swing trade em cima desse ativo. Se alguém tiver posicionado, botar o stop aqui, aguardar pelo menos mais um pregão para mudar o stop da operação para mínima, última mínima ascendente.
BB Seguridade, mal no pregão de hoje, 1,55%, ficou ali lateralizando, perdeu aqui a mini, fez um candle ali de correção da queda, e o de hoje foi o candle para ser aquela questão que eu falei do YouTube 4, né? Um grande candle de alta, um candle de baixo ali, chance do próximo candle ser de alta, aqui um grande candle de baixo, candle de alta, chance do próximo candle ser de baixo, ele foi um candle de baixo. Aqui no semanal, a gente teve o quê? Um topo, depois de um movimento mais longo, trazendo a chance de poder testar ali a média, de poder fazer um movimento para baixo. Então, por enquanto, em termos de swing trade no ativo, não vejo ali uma compra, um nível para buscar uma compra de cara já, um sinal, se gerar um sinal de alta aqui, já seria uma compra de cara. Ainda não, tem que avaliar aqui os próximos pregões para ver se encaixaria alguma compra ali em algum nível de suporte do gráfico semanal. Então não está encaixando por enquanto, né? A não ser que gere aqui algum sinal mais forte de alta, um fechamento aqui para cima da média com nova máxima, para arriscar uma compra aí em BBSE3. Magazine Luiza, tendência zona de baixa, mas com sinal de fundo lá embaixo. Lá embaixo, pegar um gráfico mensal, ó, olha só onde ela está no gráfico mensal, na região de fundo do gráfico mensal. Já tem um sinal de alta aqui, de subida no mensal? Não. Tem um sinal de alta para subida no semanal? Também não. Primeiro sinal de alta no semanal seria superação da máxima dessa última semana, 26 e 18, aumentando a probabilidade de subida. Já no gráfico diário, já gerou esse sinal de alta. Quem abriu compra contra a tendência, stop abaixo da mínima do fundo em R$ 1,99. Lembrando, o cenário desse ativo, em todos os prazos operacionais, ainda é de baixo. Logo, o risco de compra é maior. E aí, o que a gente faz com essa informação? Poxa, mas eu quero arriscar, tá lá nos R$2, tá barato, enfim, coloca menos capital. Porque tá barato, pode ficar mais barato. Só lembra disso. Guar3, Riachuelo também é isso, né? O que tá mais barato pode ficar mais barato. Ó. Gráfico mensal, tendência de baixa. Gráfico mensal, tendência de baixa, dentro do movimento de queda. Tem sinal de subida, de reversão dessa tendência? Ainda não. Gráfico semanal, aqui fez até uma tendência de alta, só que aí tá vindo perdendo força, não gerou ainda o sinal de alta. Dá para olhar, logicamente, para uma retração que já fez aqui, ó. Essa retração aqui de 61,8%. Então está num ponto importante de suporte, R$ 5,10. Para gerar uma expectativa de subida, precisa romper a máxima dessa última semana, localizada aqui na faixa dos R$ 5,60. Gráfico diário, dentro do movimento de subida, que por enquanto está mais fraco do que foi a queda. Então ainda vai ficando a expectativa de poder ter algo para baixo. Por isso é importante romper em uma região em torno de 5,60 para aumentar a probabilidade de subida do preço, porque a tendência é de baixo no gráfico diário, tem o viés de baixo ali no gráfico semanal por conta dessa movimentação aqui, as médias já virando de novo para baixo, então ainda dentro do viés de baixo, mensal dentro de uma tendência de baixa também. Depois de Guar3, vou falar aqui de CSMG3, que está dentro de topos e fundos descendentes, Aqui nós temos uma zona de resistência, antiga zona de suporte. Abriu compra em CSMG3, eu gosto do cenário do gráfico desse papel num prazo mais longo, no mensal. Ó, o que ela está fazendo? Olhando ali para trás, ela está batendo agora na região. Ela pode até ter mais um mês aqui para baixo, mas é um ativo que me olho com carinho aí para pensar num prazo um pouquinho mais longo, após alguma sinalização mais de alta. Diário ainda não deu um indício de mudança da tendência. Qualquer compra que seja feita aqui contra a tendência, stop fica abaixo, principalmente de swing trade, stop fica abaixo de 16,70, 16,69, por exemplo. No gráfico semanal, ó, ainda sem um indício claro de poder gerar algo para cima. Tá? Tivesse mais um pregão, mais uma semana aqui, e depois um sinal mais relevante de alta, me interessaria mais para abrir compra no papel. E para o swing trade, se ela passar para cima dessa região aqui, principalmente da região ali dos 17,64 e proporcionar alguma sinalização de alta. O ideal mesmo seria romper tudo aqui, ó, romper essa máxima, porque aí sim ela quebraria uma estrutura de baixa, ou seja, tendência de baixa, e entraria na expectativa de gerar uma nova tendência de alta, favorecendo mais operações de compra. O próximo ativo, para a gente falar aqui, depois do SMG3, é o Pomo 4, que vocês solicitaram aí na última análise de fechamento. Lembrando, deixar o like aqui nessa análise de fechamento. Ó, caiu, está subindo fraquinho, ainda basicamente não conseguindo fechar nem acima da máxima do candle ali, o último candle de baixo, respeitando a região ali de fundo anterior. Então, por enquanto, semanal com a correção que ainda para mim é curta, está batendo na média, que é um lugar onde ela pode realmente gerar algo para cima, mas eu optaria por fazer compra nesse papel
se gerar sinais de alta já para cima aí dos 5,90, pode até usar um gráfico de menor periodicidade, por exemplo, gráfico aqui de 105 minutos, veio aqui para cima, acima de 5,90, fundo ascendente, ok, para se buscar a compra, mas eu olharia um pouco mais até pelo gráfico diário para fazer alguma entrada em pomo 4. Por enquanto, a tendência com esse movimento que perdeu essa mínima aqui, essa mínima também, ficaria mais olhando para ver se gera alguma possibilidade de venda de swing trade. Após isso, vou falar de DIR 3, que está dentro de uma tendência de baixo pelo gráfico diário, pelo menos os zigue-zagues descendentes, só que ela ganhou bastante força aqui, diferentemente de ali da Pomo 4 que a gente falou que está subindo fraquinha, que subiu forte, ganhou força, ou seja, em 3 candles aqui anulou os 3 candles ali para trás, está dentro de uma tentativa de recuperação ali em cima do nível de suporte, desculpa, pelo gráfico semanal, retorno do preço para cima da média ali no gráfico semanal por volta dos 19,81, a máxima essa semana 19,81 não, é 19,81 e a máxima dessa semana 19,65, reforça um pouco mais a mudança de expectativa dessa ação que é baixista, né, no curto prazo, para se ter aí uma provável retomada da tendência de alta do preço desse papel. Por enquanto, ainda dentro da tendência de baixo, risco um pouco maior ainda para as operações de compra, principalmente que está mais próximo da zona de resistência, média do semanal 19,81, fundo anterior aqui por volta do 19,74. Tá? É o ponto que se ela oscilar acima desse topo aqui, é onde ela vai mudar a tendência dela de curto prazo, é onde ela sinaliza tecnicamente que, opa, tendência de curto prazo de baixa no gráfico diário foi mudada aqui, ficaria indefinida, mas com expectativa de retomar a tendência de alta. O outro ativo, HPV3, dentro de uma indefinição de tendência, me interessa por compra na saída dessa região aqui, ó, após algum indício de alta acima da região de resistência, pelo menos sinal de alta acima dos 4,64, é o que me interessaria mais para compra. Dá para ver que as duas médias aqui, ó, no gráfico semanal estão flats, estão de forma mais horizontal. Então, apesar da boa semana de alta, 9,81%, essa alta de hoje 5,15%, abrir compra já nesse rompimento não seria a forma que eu escolheria, daria preferência por sinal de alta e um pullback após o rompimento dessa congestão. E pegando projeção de rompimento de congestão, criaria uma expectativa nesse ativo de poder retornar lá para o 5,37. Caso ela consiga quebrar essa congestão aqui e teríamos a projeção da alta dessa congestão aí para cima. 5,37 como objetivo. Não é uma certeza, mas é uma projeção que aí, se o preço for dando oportunidade de compra no decorrer desse caminho, dando indícios de alta acima dos 4,70, aí sim, mais para compra 4,70 não, 4,64 que eu comentei. BIF3 está mal o cenário, teve esse gap aqui no gráfico, então ela foi lá, basicamente retomou ali uma tendência mais de baixo, bem dentro de uma lateralização, um triângulo descendente, rompeu para baixo o triângulo descendente, a gente pode pegar a altura desse triângulo descendente aqui e projetar para baixo. Qual seria a expectativa de queda desse papel? R$ 7,63. Por enquanto, tentou subir fraco, então ainda fica uma expectativa mais de continuar caindo, enquanto não gerar algum retorno, um fechamento forte para cima no patamar de 8,40, dando pelo menos um indício de, opa, os compradores apareceram. Então, foram pelo menos mais fortes que os vendedores em um nível ali importante de preço. Enquanto não fizer isso, 7,63 é um dos objetivos aí de queda, por enquanto, para BIF3, cenário gráfico de tendência de baixa de curto a médio prazo. O outro ativo aqui é Carrefour, que também, olha só como está subindo fraco, força demais para queda, fraco para subir, então ainda fica mais para queda mesmo, ou seja, está no suporte? Está. Em um nível de suporte importante, um lugar onde ela pode se recuperar. Só que a forma como começou o movimento aqui não foi das melhores, não. Para gerar realmente uma expectativa maior, superação ali dos 9,26, máxima desta última semana, 9,26 está exatamente aqui, ó, nesse candle aqui, ó, nesse candle. Então, fechamento acima desse patamar com nova máxima, ok, aumenta a chance de poder ter um repique de alta em busca ali da região mais dos R$10, mais por volta ali dos 10,17, até o topo aqui, que ela mudaria a tendência, caso ela supere os 10,91. Depois de Carrefour Cielo, também dentro da tendência de baixa, olha o tamanho aqui do movimento de baixo gráfico semanal, só que essa semana ela terminou bem, com alta de 6,36%,
depois de um longo movimento de baixo, cria-se uma expectativa de repique de alta, de poder ganhar alguma força aí para cima. Está dando um movimento de alta no gráfico diário, já voltou para cima da média. Então, uma expectativa maior nesse momento de testar um próximo nível de resistência mais relevante por volta dos 3,67, muda sua tendência de baixa, pelo menos anula a tendência de baixa se romper essa máxima aqui, ó, os 3,89. Enquanto não romper, ela está dentro ali de um último movimento muito forte para baixo, um contexto mais de baixa, onde bateu na zona de resistência, aumenta a chance de entrar pressão vendedora. Quem está comprado, dá para deixar o stop abaixo da mínima desse candle. Se fechar abaixo da média e gerar nova mínima também, possível saída para quem está comprado aí no swing trade. Qual 3? Ativo aqui, olhando para o mensal, ó. Que beleza. Queda, atrás de queda. 3 meses tentando subir, 3 meses caindo. Pode ser que ela agora sim corrija. Eu falo pode ser porque assim, ó, a correção, o movimento foi muito longo para baixo. Ela corrigiu só em 3 candles, 3 meses. E já caiu 3 meses perdendo essa mínima. Ainda, por mais, assim, o ativo está totalmente aí alinhado para baixo. Pega um gráfico anual, olha só. Quando você tem 2 anos caindo forte, perdendo as mínimas tudinho, a chance é de ter continuidade. Por mais que tenha entre subida, a chance é de ter continuidade, ativo ruim, em termos de pensar em investimento de prazo mais longo. No gráfico diário, ela está tendo aqui um processo de recuperação. Semanal fechou, como eu já disse aí, fechou bem. Chance de poder ter algum repique aí de alta, a qual 3. Mas, enfim, para se buscar alguma operação de compra neste papel, tá? Falei qual 3? Está falando de Cielo, né? Deixa eu só voltar aqui para ver se eu não cliquei errado. Só mensal. Está falando de Cielo eu já falei. Então, qual 3? Dentro desse movimento aí de subida, olha só o tamanho dessa tendência. Eu só voltando aqui, pessoal, que confirmando aqui, não está falando de Cielo mesmo. Então, está dentro do movimento de subida, sinal de alta já de fundo ascendente acima da média, fica mais interessante, stop fica aqui. Tá? E qual 3, quando eu abri aqui qual 3, a mensal dela, que eu estava falando do mensal, tá? Me perdi que eu estava falando aqui do mensal nesse lado de cá. O mensal dela está com 3 candles para baixo, 3 candles de subida. Ótimo. Semanal, girou essa semana aqui. Então, 3 para baixo, 3 para cima, 3 para baixo, a chance dela não ir tão longe para baixo. Depois dela ter feito, porque esse movimento foi fraco, então não ir muito longe. Então, a expectativa de poder ter algo para cima. No gráfico semanal, já teve um indício de poder ter algo para cima que fez esse candle bom. Se superar essa máxima, aumenta a chance de ter um repique de toda essa queda. Repique de toda essa queda aponta para testar resistência na faixa dos 3,62. A gente pode também olhar para uma retração de 50% a 61,8%, que aí, ou seja, deixa eu até colocar aqui nas linhas corretas, que vai ganhando força na linha a partir do que a retração fica mais forte também, 3,79 e 4,10, tá? Uma retração mais relevante. Primeiro nível aqui que eu já comentei e esses outros 2 níveis que ela pode buscar. Beleza. E aí, olhando para o gráfico diário, qual seria a alternativa? Assim como eu falei da Cielo, sinalização de alta de fundo ascendente. Aqui nesse caso aqui, ideal, sinais de alta para cima dos R$3, não voltar mais para baixo da média. Mesma coisa aqui, está comprado, gerou sinalização de fechamento abaixo da média com nova mínima, saída numa posição comprada de swing trade. Lembrando que a tendência desse papel no diário será revertida se superar essa máxima aqui, se superar os 3,47. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção aqui nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de deixar um like aqui pra gente, um joinha. Lembrando, toda terça-feira, às 19 horas, tem aula aqui gratuita. Todos os dias, sala ao vivo, de mini índice, mini dólar comigo. São 3 horas de duração. Sala ao vivo, com o Kaique Stein na parte de sala de ações, atendendo o pedido de análise durante a sala de ações, priorizando, logicamente, quem é membro, mas atendendo também quem é inscrito, só dando prioridade para quem é membro aqui do canal. Tá? E lembrando que, para quem está se tornando membro, tem conteúdo aí novo de volta para o canal, radar da semana, oportunidades de ações para a semana, seja para compra ou para venda, o que esperar para a nossa bolsa no mês de outubro. Radar da semana vai ser publicado no final de semana. O que esperar para a nossa bolsa também vai ser publicado no decorrer desse final de semana. E oportunidades para a semana também no decorrer desse final de semana. 3 conteúdos vão ser divulgados no decorrer dessa semana. Então acompanhe de perto,
clica aqui em Seja Membro, vê todos os detalhes de cada um dos níveis. Se tiver alguma dúvida, manda aí uma mensagem para a gente. Grande abraço, aproveite seu fim de semana e até a próxima.